Eu vou ler aqui porque é muita coisa e eu não dou conta de falar isso de cor. E é bom que a gente leia para que nós possamos ter uma interpretação melhor. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para. Sempre tem um para na igreja, para. Não é o verbo parar, mas é uma preposição. Está falando de objetivos, está falando de propósito, está falando de finalidade. Então Deus tem uma finalidade quando Ele ordena isso aqui. Então toda vez que tem um para aqui, Deus está falando de finalidade. Ó, para. Se vos ensinar, para. Novamente falando, demonstrando objetivo e finalidade, que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho. Quem é o filho do teu filho? Quem é o filho do teu filho? Está ali, ó, turma da netos. Filho do filho, filho da filha do caso, né? Filho da filha. Vamos lá. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para que os guardes, para, novamente, finalidade e objetivo, né? Para que bem suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de seus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão onde, irmãos? Então, lógico que estarão no teu coração. Então, primeiramente, a palavra tem que estar no teu coração. Não tem esse negócio de falar assim, vá para a igreja, meu filho, ir para a igreja é bom ser crente, vai lá. Não, estará no teu coração. Primeiro é você que tem que ter sido tocado pela palavra e ter tido a sua vida transformada. Primeiro é você, depois você vai ordenar os seus filhos. Então, a presença de Deus primeiro estará na tua vida, na tua casa. A presença, o exemplo, não adianta nós ensinar sem dar o exemplo. Né? Há um ditado aí que fala que palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Quando alguém nos manda fazer uma coisa e ele mesmo faz na frente, a gente fica meio assim, né? Mas prosseguindo aqui, aí diz assim: e as estimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Você já imaginou o que é isso? Você acorda de manhã, você fala de Deus para o teu filho. Você está andando com o teu filho, com a tua filha, você está falando de Deus para ela. Quando você vai deitar, você está falando de Deus para ela. Você está sentado, você está falando de Deus para ela e para ele. É isso que Deus quer. Aí você pode dizer, mas isso é maçante, isso é complicado, isso é difícil. Não. Se Deus está ordenando, é porque isso é extremamente necessário. Tem um texto que fala assim, e as inculcarás. Sabe o que significa inculcar? É colocar dentro da cuca da pessoa. É abrir a cabeça e colocar lá dentro os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus dentro da mente da pessoa. E para que isso aconteça, nós temos que ser persistentes. Porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca não, o tempo todo está lançando certo. O tempo todo ele está lançando palavras, desfazendo aquilo que Deus ordenou. Então, nós temos que ser persistentes, diligentes nessa atividade de ensinar os nossos filhos. Vamos lá, continuando. Também as darás por sinal na tua mão, e te serão testeiras entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E havendo-se, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, e vinhos e olivais que tu não plantaste, guarda-te de que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Isso é ordenar a tua casa.
ensinar de forma insistente, o que não é coisa fácil. Eu tenho um neto lá que eu mais convivo com ele, que eu vejo ele mais vezes. Eu estou tentando, que esforço que é eu para ensinar ele o Salmo 23. Toda vez que eu chego lá, eu cumprimento ele e falo assim: vamos lá, e o Salmo? Aí ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar em paz ninguém desfaz. Umas 3 semanas que eu estou tentando fazer, falar o próximo versículo, que ele agarrou e não está passando nem 5 anos. Mas porque não é fácil. Não é fácil. Eu vejo ele uma vez por semana, no máximo 2. Então, não é fácil você inculcar. Agora você que tem seu filho dentro da sua casa, está todo dia com ele, toda hora, faça isso. Se esforce. É uma semente que você está plantando, mas que você vai colher lá no futuro, e você vai dizer assim, valeu muito a pena. Valeu a pena plantar. Porque o terreno, o coração dos nossos filhos é terra fértil. O coração dos nossos filhos é terra produtiva, mas vai depender daquele que está plantando e daquele que está cuidando. Aleluia! Quando você planta, aliás, nem precisa plantar uma erva daninha. O vento traz uma semente, uma erva daninha, ela nasce lá, não precisa nem cuidar, não precisa nem de água, ela cresce de tudo quanto é jeito. Mas se for uma planta boa, tem que plantar, tem que regar, tem que tirar as pragas que tem em volta, porque não é fácil. Assim é o coração dos nossos filhos. Nós temos que investir nele, e é isso que Deus está falando conosco nesta noite. Isso que ele diz para o Ezequias e serve para nós aqui nesta noite: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Quando eu leio Provérbios 22, versículo 6, está escrito: ensina o menino no caminho ou o caminho? É no caminho. No caminho. No caminho, não é o caminho. Não tem esse negócio de você ficar assim: vai lá, meu filho, faz isso, vai lá, meu filho, faz isso. Não. Você tem que andar para ele fazer junto, é no caminho. Você está no caminho, seu filho, sua filha estará também no caminho junto com você. Porque assim vai surtir um efeito muito maior. Ensina o menino no caminho. Agora, qual foi a missão do nosso pai na fé? A nossa grande missão. Vou ler só mais essa parte aqui. Eu sei que às vezes ler é um pouco cansativo, mas a gente grava melhor, né? Gênesis capítulo 18, versículo 19. Qual foi a grande missão de Abraão? Nosso pai na fé. Nós temos que nos espelhar nele. A grande missão de Abraão está aqui, ó. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Diz assim: porque eu o tenho conhecido. Vamos começar no 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão vendidas todas as nações da terra? Deus perguntando. Aí o versículo 19 diz assim: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar. Repita comigo: ordenar. Continua repetindo. Vamos lá: a seus filhos. Vamos lá: e a seus filhos. E a sua casa depois dele, para que guardes o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Essa era a missão de Abraão. Essa é a nossa missão. Nós temos que dar continuidade nessa obra. Quando a gente percebe, quando a gente olha as gerações, irmã Eva, está até saudando a senhora, né? Não tem que ir quando a gente percebe as gerações, a gente olha para as gerações, eu não sei se irmãos têm a mesma percepção, mas a gente percebe que os nossos avós foram mais crentes do que nós, sim ou não? Os que têm pais que eram cristãos, né? Nossos avós foram mais crentes do que nós, mais zelosos do que nós, sim ou não? Nossos pais, agora não é meus avós, nossos pais foram mais
nós, porém um pouco menos crentes do que nossos avós. Sim ou não? Sim ou não? Acho que nem todo mundo está concordando então, senão não está entendendo. Né? Então vamos lá. Nossos avós foram mais crentes do que nossos pais. Nossos pais foram mais crentes do que nós. Quando eu falo de crente, eu falo na questão do zelo, na questão do temor. Né? E agora, em tese, nós somos mais crentes do que os nossos filhos. Então a tendência é ir só relaxando. E se continuar dessa forma, vai chegar no ponto que os nossos netos estarão vivendo os dias da apostasia, os dias de afastamento de Deus, porque a cada dia vão se distanciando mais de Deus. Se nós tínhamos costume, eu pude ver, eu vivi uma fase, eu tenho vivido uma fase, a sua Isaac também, ele é mais velho que eu, que já nasceu no Evangelho. Eu fui alcançado com 24 anos de idade, mas eu tenho 42 anos de crente, ele tem 46, ou seja, toda a vida dele. Eu creio que ele percebeu essa mudança nas igrejas. Antes as igrejas oravam, era, até para ter ensaio de jovem, era 1 hora de oração. Quem viveu esse tempo, levante a mão, deixa eu ver. Para ter ensaio de jovens, das irmãs, então, nem imagino quanto tempo que tinha que orar. Tinha consagrações de dia com Deus. A consagração começava às 7 da manhã e ia até meio-dia. Tinha uns que era o dia inteiro. Tinha consagração dia de sábado. Tinha vigília. Vigília, agora não existe vigília mais, existe um cultão à noite. Um culto que começa às 10 horas e acaba à meia-noite. Era vigília. Você dobrava o joelho 10 horas da noite e virava a noite orando. Acabava 5 horas da manhã. Eu já passei várias vezes por esse tipo de culto lá no tempo central. Hoje os irmãos têm conhecimento de alguma vigília que tem por aí? Se tem, fala comigo. Por quê? Porque os tempos estão mudados e a nossa geração está só ficando cada dia mais lenta, né? Mas isso muitas vezes é por causa dos homens. Então nós temos uma responsabilidade, irmãos, de passar o cajado, de passar o bastão para a geração que está chegando. E nós temos que passar esse bastão. Não é assim, uma corrida de bastões, eu já ilustrei isso aqui várias vezes. Quando você passa o bastão, você não passa o bastão assim não. É assim que passa o bastão, irmãos? Como é que passa o bastão? É aqui, ó. Dirige, por favor. Já fica na posição de corrida. E lá trabalhar, você vai correr para lá? Vamos lá. É aqui, irmãos, ó. Olha o bastão, ó. Quando você chegar, já sai correndo. E ele impõe uma velocidade tão grande, ou talvez até maior do que a minha. Porque senão nós não conseguiremos vencer a corrida. Então é isso que Deus requer de nós, irmãos. Nós temos que ordenar a nossa casa. Os nossos filhos precisam nos ver lendo Bíblia. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Os nossos filhos precisam nos ver falar coisas boas, sendo honestos. Aleluia. Tem gente que muitas vezes chega alguém em casa, aí o crente fala assim: você já viu isso? Acontece ou não? Os filhos veem o pai sendo mentiroso. Como é que ele vai ser verdadeiro? Qual o exemplo que nós estamos dando? Nós temos que ordenar a nossa casa primeiramente com exemplo. A força que ensina, que impõe, que inculca na mente da criança o certo e o errado. Porque a mente dos nossos filhos são como folhas brancas. E nós escrevemos nela o que nós quisermos. Aí vamos voltar aqui ao rei Ezequias. Segundo o que os estudiosos, segundo o que a gente percebe aqui quando nós fazemos as contas de 39 anos que o rei Ezequias teve, que se tornou enfermo. E Deus deu para ele mais 15 anos, então ele morreu com quantos anos, irmãos? 15 mais 39? 54 anos. Mesmo assim não morreu não, né? 54 anos. E a Bíblia diz, e dá-nos a entender quando nós calculamos, que do Ezequias foi gerado um menino
cujo nome foi Manassés. E quando eu vou olhar a biografia desse tal de Manassés, o sangue de Jesus tem poder. O cara era endemoniado. Foi o rei mais terrível que teve na terra. Tudo que o pai fez, o pai tirou os postes ídolos, o pai tirou toda a idolatria de Israel. Parece tudo que o pai fez, ele falou assim: agora meu pai desfez, agora eu faço de novo. Ele implantou a idolatria em Israel. Manassés chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho a Deus de Israel. Foi o rei mais terrível, mais endemoniado que teve em Israel. E ele nasceu exatamente dentro desse período de 15 anos de vida que foi acrescentado à vida de Ezequias. Antes de Ezequias tivesse morrido naquele mesmo dia, porque evitaria o nascimento desse cidadão chamado Manassés. Manassés foi o rei mais terrível que passou por Israel. Viveu 55 anos infernizando a vida do povo de Israel. Por quê? Pelo que eu percebo, quando eu vejo que a profecia de Isaías, quando Isaías chega perto dele e questiona ele, o que foi que ele mostrou? E tudo isso aconteceu dentro dos 15 anos. O que ele mostrou para os babilônios que vieram visitar a casa dele? Aí ele disse: eu mostrei tudo, não escondi nada. Mostrei riqueza, mostrei a casa de armas, mostrei tudo que tinha, todos os tesouros do palácio que foi acumulado. Aí Isaías então traz uma profecia para ele terrível. E essa profecia foi muito dolorosa. A profecia foi o seguinte: ele disse para ele: olha, haverá dias em que tudo que foi acumulado por você e vossos pais será levado pelos babilônios. Vocês vão ficar pobre, uma velha medicina dos Jesus, né? Você vai ficar pobre, vão levar tudo, vão saquear tudo. E para acabar de complicar, ainda vem uma profecia mais dura. Ele disse: e ainda até teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no passo do rei da Babilônia. E você sabe o que é isso? Sabe o que é o eunuco? O eunuco, ele era um camarada que ele se colocava lá para trabalhar no meio, lá no harém das mulheres. Ele era, se via no palácio, ele se via lá no harém, e ele era literalmente castrado para ele não oferecer nenhum perigo lá com as mulheres em branco. Então, o que Isaías estava dizendo: os teus filhos serão castrados. E com isso, o que Isaías estava dizendo? Você não terá descendentes. A sua geração vai parar por aí. Você vai ter filhos, você pode ser cheio de venha dessa, mas vai ser encerrada a continuação da sua descendência. Aí sabe o que ele respondeu? Versículo 19. Ele respondeu assim: boa é esta palavra. Boa, então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: e não haverá coisa em meus dias paz e verdade. Ou seja, Ezequias não estava nem um pouquinho preocupado com a sua geração. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com a sua descendência, com seus filhos, com seus netos. Ele se preocupava apenas consigo mesmo, com seus dias. Em outras palavras, ele estava dizendo, trazendo para o nosso linguajar de hoje, ele estava dizendo assim: que se dane meus netos, que se dane meus filhos. Eu falei: não aconteceu nos meus dias haverá paz, está tudo bem. Esse é o sentimento que Deus quer para nós, irmãos. Quanto se importa com a sua família, com a sua descendência? Quanto se importa com os seus filhos, com os seus netos? Irmãos, de nós vai sair muita bênção. De nós vai sair muitos filhos e muitas filhas. Alguém pode dizer assim: mas faça o caso, não estou gerando mais não, já tem 3, já acabou, já foi encerrado lá. Eu estou dizendo através de nós, através dos nossos filhos, através dos nossos netos, muitos virão. E nós temos que ordenar a nossa casa. Como é que nós ordenamos? Ensinando, andando no caminho do Senhor, aleluia, ensinando eles a servir o Senhor, a temer o Senhor,